Como sabem, nosso tema de hoje pela manhã, e que se prolonga à tarde e ainda amanhã, é o tema do planejamento urbano e participação. Nesse sentido, a organização e eu próprio colaborei no convite a 3 palestrantes que estarão conosco hoje pela manhã, que em seguida serão anunciados. Palestrantes esses que têm envolvimento teórico e prático com o tema da participação em planejamento urbano e que, por certo, enriquecerão muito os nossos debates e as nossas conclusões, que esperamos tirá-las no dia de amanhã, formulando aquilo que vamos chamar de carta final do nosso encontro. De imediato, vamos chamar os atores principais, eu sou aqui apenas um coadjuvante, os nossos protagonistas, eu vou listá-los imediatamente e chamar um por um para fazerem as suas apresentações. Arquiteto Daniel Montandon, arquiteta Juan MacDonald e o nosso geógrafo Marcelo José Lopes de Souza. Convido de imediato o arquiteto Daniel Montandon para subir ao palco e me permito ler aquilo que podemos denominar como um currículo bastante resumido. Daniel Montandon, arquiteto pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo. Foi planejador urbano da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo de 2002 a 2008 e diretor de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades de 2008 a 2011, onde coordenou a avaliação de mais de 500 planos diretores participativos de cidades brasileiras. Atualmente exerce o cargo de Coordenador Geral de Controle de Utilização do Patrimônio na Secretaria do Patrimônio da União, SPU, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Com a palavra, arquiteto Daniel Montandon. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento, desse debate e de compor essa mesa bastante qualificada. Cumprimento também meus colegas, Marcelo, a Joan e o Paulo, que nos acompanharão aí no debate dessa manhã. Uma breve contextualização da minha fala. Primeiramente, eu aqui não estou nesse momento representando o Ministério do Planejamento. Eu farei uma fala de cunho institucional do período pelo qual eu estava no Ministério das Cidades e tive a oportunidade de, no âmbito do Ministério, acompanhar uma pesquisa que foi feita sobre uma análise qualitativa dos planos diretores participativos e uma pesquisa que foi executada com o Observatório das Metrópoles, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realmente analisou esses 526 planos diretores que o Paulo comentou. A ideia da fala é em 3 momentos. Um primeiro momento, fazer uma síntese, uma contextualização dos planos diretores na década de 2000, desses últimos 10 anos de Estatuto da Cidade. No segundo momento, apresentar alguns resultados da pesquisa de uma forma bastante sintética e, ao final, trazer algumas reflexões para o tema do planejamento urbano, mais especificamente do plano diretor. A minha fala, ela também tem um recorte dentro do tema do planejamento urbano participativo, na medida em que eu vou fazer uma fala com foco no instrumento do plano diretor, dentro do seu enquadramento, vamos dizer assim, político, institucional, legal, no Estatuto da Cidade.
Então, não vou falar aqui de todas as dimensões do planejamento participativo. Acredito que os colegas da mesa, de alguma forma, vão acabar tratando disso. Pedir para abrir a apresentação. Não é essa, é a outra. Isso. Vou tomar a liberdade de falar andando, que aí eu também consigo olhar um pouco aqui os slides e não ficar tão fixo, vamos dizer assim. Bom, vamos testar aqui o passador. A gente sempre apanha disso daqui. Ok, agora foi. Bom, como eu comentei com vocês, eu acho necessário fazer uma breve síntese, vamos dizer assim, do planejamento urbano na década de 2000, porque a gente percebe que um avanço institucional notável em marcos jurídicos, em programas, enfim, um avanço institucional que polariza, vamos dizer assim, a política urbana no âmbito nacional. E é importante a gente entender esse contexto para lançar um olhar sobre os planos diretores e entender, vamos dizer assim, por que os planos eles estão como estão hoje e quais as respostas que a gente pode esperar desse instrumento para esse processo, vamos dizer assim, de programas e políticas urbanas que está incidente no Brasil. Então, que é simplesmente uma régua do tempo, né, em que a gente tem uma divisão aí, na parte de baixo nós temos aí os avanços financeiros, os avanços no financiamento do desenvolvimento urbano, os avanços institucionais, em cima aí os marcos jurídicos consolidados e aqueles que estão propostos, vamos dizer assim. Bom, de início é importante colocar, né, que em 2001 nós temos o Estatuto da Cidade, uma lei que, eu não sei se cabe aqui comentar muito sobre o Estatuto, né, mas acredito que todos conheçam o Estatuto da Cidade, uma lei que ela é conhecida não só no Brasil, mas como fora do Brasil. No último Fórum Urbano Mundial, o Estatuto ele foi bastante festejado e reconhecido como uma lei nacional bastante inovadora e avançada em relação às leis de ordenamento territorial de outros países, tanto da América Latina, quanto inclusive da África, enfim, até da Europa. E a gente também começa a década aí com um trabalho, um início, né, de trabalho sendo feito de revisão da Lei de Parcelamento do Solo, uma proposta que foi consolidada em 2000 e que até hoje nós não temos, vamos dizer assim, uma consolidação da revisão da Lei de Parcelamento do Solo. Temos alguns elementos importantes dessa proposta que foram consagrados em outros marcos jurídicos, e a gente também vem da década de 90, eu diria, com algumas experiências prodigiosas de planejamento, aí que vem do momento da democratização da década de 80. Inverteu aqui o... Bom, aí, pessoal, a gente tem, então, em 2003, a criação do Ministério das Cidades, a realização da primeira Conferência Nacional das Cidades, em 2004, a criação do Conselho das Cidades. É um momento bastante importante para a política urbana no Brasil, porque logo na sequência de se dispor de um marco institucional como o Estatuto, a gente tem aí, então, a criação de um ministério que trata de cidades e que, uma coisa que não existe em muitos países, né? A maior parte dos ministérios que tratam do urbano, em vários países, tratam também de transporte, tratam de infraestrutura, tratam de meio ambiente. Então, de certa forma, tem esse caráter inovador de um ministério que trata de cidades e é resultado aí de um avanço, de um acúmulo do movimento pela reforma urbana, é claro, e que culminou também com a criação do Conselho das Cidades.
Temos também aí um marco que ele é uma proposta, vamos dizer assim, de lei, que não vingou até hoje, mas que vem nesse momento, que é em 2004, que é o Estatuto da Metrópole. Em 2005, então, nós temos aí a institucionalização do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, a realização da 2ª Conferência Nacional das Cidades, e aí o Ministério das Cidades ele realiza, no âmbito nacional, uma campanha denominada Campanha Planos Diretores Participativos. E aí é o momento, então 2001, quando o Estatuto é aprovado, ele coloca 5 anos para os planos diretores serem elaborados, depois prorroga esse prazo para mais um ano, depois para mais outro ano. E é o momento, então, que os municípios estão elaborando os seus planos diretores e o Ministério das Cidades, ele traz, ele puxa, vamos dizer assim, coloca em evidência, né, o plano diretor participativo, justamente uma concepção de planejamento democrático que está no Estatuto da Cidade, de gestão democrática que está no Estatuto da Cidade e polariza, vamos dizer assim, o plano diretor como plano diretor participativo. E aí é fundamental a instituição de núcleos estaduais com vários segmentos da sociedade, em todos os estados. É importante a articulação que se faz com os vários setores, os vários poderes, envolvendo o legislativo, envolvendo o judiciário e o executivo, no processo de elaboração dos planos diretores. Essa é uma campanha, então, que ela coloca o plano diretor em evidência. Inclusive, até hoje, né, quando a gente, ou as pessoas do Ministério das Cidades circulam aí, vamos dizer assim, vários eventos, a gente percebe vamos dizer assim, uma referência bastante conceituada do que foi essa campanha, né, que ela realmente agregou e mobilizou vários atores que vinham aí de décadas anteriores com grande envolvimento com o tema do plano diretor. Depois nós temos, em 2007, né, o marco institucional do saneamento básico. Temos a realização da 3ª Conferência Nacional das Cidades. Temos também a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, que traz aí um grande passo, né, para o financiamento público do desenvolvimento urbano. E temos a realização a instituição da Rede Nacional Planos Diretores Participativos, que é o que eu vou comentar na sequência, porque nesse momento se enxergou a necessidade de se conhecer a qualidade dos planos diretores e não só a quantidade dos planos diretores elaborados. Então, essa rede foi instituída justamente com essa finalidade. Depois nós temos, em 2009, a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Até peço, se puder, suprimir um pouco aqui a câmera, eu agradeço. E temos também, na lei do Minha Casa Minha Vida, o capítulo que trata da regularização fundiária de interesse social, que ele estava na proposta de lei de responsabilidade territorial lá de 2000, um passo bastante importante para o tema da regularização fundiária. E depois, em 2010, a gente tem aí também a realização da 4ª Conferência Nacional das Cidades, o PAC 2, Minha Casa Minha Vida 2, a Lei de Resíduos Sólidos, e aí o Conselho das Cidades consolidando uma proposta de Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Uma discussão que ela veio de todas as conferências e que se consubstanciou como uma proposta de resolução do Conselho das Cidades que trata de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que seria o correspondente, vamos dizer assim, do SUS, Sistema Único de Saúde, ou do SUAS, de assistência social, para a área urbana. O que é muito importante, acho que reforçar desse contexto, é que a gente tem aí, de 2007 para frente, eu acho que um divisor de águas, vamos dizer assim, ou um fato bastante relevante que acabou mudando, vamos dizer assim, a política urbana no âmbito nacional, que é, quando se cria o PAC, Minha Casa Minha Vida, a gente tem aí, passa a ter um volume de investimento muito grande
no financiamento público do desenvolvimento urbano, e esse volume de recurso, ele vai ter uma repercussão, ele vai pôr à prova esses planos diretores que foram elaborados, ou que estavam sendo elaborados. Eles vão pôr à prova a dimensão desses planos diretores em poder garantir o direito à cidade, que é aquela proposta do Estatuto da Cidade. Eles vão colocar em prova os instrumentos do plano diretor para que essas intervenções sejam implementadas. E é muito importante, acho que, destacar desse momento que não é simplesmente um financiamento público do desenvolvimento urbano, mas é um financiamento público do desenvolvimento urbano com foco na superação das carências urbanas. Ou seja, a gente não está pagando pavimentação de via, simplesmente chafariz de praça pública, a gente está realmente investindo em urbanização integrada de assentamentos precários, em regularização fundiária, em saneamento, né, e em transporte público coletivo. Então, é de fato um financiamento público do desenvolvimento urbano que dialoga com as carências urbanas, portanto, ele traz, vamos dizer assim, envolve as prefeituras, governos estaduais, diria que os movimentos sociais pela reforma urbana, os empresários, academia, enfim, as entidades de classe, envolve todos eles numa cadeia de investimentos, vamos dizer assim, para o desenvolvimento urbano. Isso é uma coisa bastante importante para a gente olhar para os planos diretores e enxergar como é que eles dialogam com esse investimento nas cidades. Olhando quantitativamente os planos diretores, a gente percebe que o Brasil avançou bastante. Dos municípios que têm obrigatoriedade legal para fazer plano diretor, esse gráfico da esquerda, a gente percebe que tem aí cerca de quase 90% dos municípios elaboraram seus planos diretores, tomando por base uma pesquisa feita pelo IBGE, sistemática, né, que ela teve pelo menos a realização aí em 2001, 2004, 2005, que é a MUNIC, né, a pesquisa perfil dos municípios brasileiros. E no quadro da direita, a gente tem o total de planos diretores elaborados no Brasil em relação a todos os municípios, que são 5.565. Apesar dessa quantidade, a gente ainda não tem plano diretor em pelo menos metade dos municípios, mas é expressivo a gente ver que município que não precisava ter plano diretor, que elaborou seu plano diretor. Então, isso aqui é uma radiografia que mostra os avanços quantitativos de planos diretores no Brasil. Se a gente olhar a Colômbia, por exemplo, a Colômbia tem cerca de 1.000 municípios e quase todos os municípios têm os planos de ordenamento territorial, né? Então, no nosso caso, os municípios que devem elaborar plano diretor não são todos, lembrando que são os municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, em área de interesse turístico, em áreas envolvidas em impactos de grandes empreendimentos de infraestrutura, e que isso vai dar mais ou menos aí, de 1.800 a 2.000 municípios desse universo de 5.565. Aí, só para exemplificar, então, no caso das zonas especiais de interesse social, que também houve uma evolução da institucionalização desse instrumento, um instrumento muito importante para garantir o direito à moradia, no âmbito da regulação urbanística, lógico. E aí, por exemplo, a evolução dos conselhos de política urbana, também um dado meramente quantitativo, que vem da mesma pesquisa, mas a gente vê uma ascendência, né, na institucionalização desses conselhos. Aí, então, passando para o segundo momento da minha fala, a avaliação qualitativa dos planos diretores, ou seja, tivemos aí um momento de elaboração dos planos e o Ministério das Cidades, então, ele decide fazer um estudo dos planos diretores, né, para ver a qualidade desses planos diretores, qualidade no sentido de como que os planos, responder a pergunta de como que os planos trataram, né, os seus, vamos dizer assim, o seu enquadramento no Estatuto da Cidade, né, aquela concepção de política urbana que está colocada no Estatuto da Cidade, como que ela teve desdobramento nos planos diretores. Então, uma pesquisa que ela
recurso do Ministério das Cidades, uma parceria com o Observatório das Metrópoles, que é quem executou essa pesquisa. Foi constituída uma rede de pesquisadores em todos os estados para avaliação de planos diretores. É uma pesquisa que ela não foi feita com uma restrição, vamos dizer assim, colocada pelo governo. É uma pesquisa que ela envolveu a sociedade, se aproveitaram os núcleos constituídos nos estados da campanha Plano Diretor Participativo, em vários casos, e a pesquisa ela teve um momento de avaliação dos planos e depois um momento de capacitação, que foi a fase seguinte. Então, como eu comentei, participação da sociedade em ambas as fases. A pesquisa ela se baseou num roteiro pré-definido que analisou determinados eixos de análise, como, por exemplo, a relação do transporte público, saneamento, habitação, as políticas setoriais mais, vamos dizer assim, mais estratégicas da área urbana, e também como que os planos trataram a questão da ampliação do acesso à terra, como que os planos trataram o sistema de gestão democrática e também a questão ambiental nos planos diretores. Foram consolidados relatórios municipais, depois esses relatórios municipais analisados em relatórios estaduais, que depois fechou, a pesquisa foi consolidada num relatório nacional. Analisamos cerca de 1/3 dos planos diretores elaborados no Brasil, e é muito importante colocar as limitações dessa pesquisa, porque ela não pretendeu analisar o processo de elaboração do plano diretor, ela pressupôs a análise da lei do plano diretor, então ela analisou um documento, e nesse processo também é bastante curioso ver que, em alguns casos, se teve uma grande dificuldade de acesso à lei de planos diretores. Alguns municípios não disponibilizaram essas leis, elas não estão disponíveis na Câmara, na internet, nem na Prefeitura. Inclusive, em alguns casos, tivemos que mudar o município, né, de análise por conta da dificuldade de acesso a documentos. Em alguns casos, o documento é precário, ou seja, planos sem mapas, planos sem quadros, e o que também mostra um pouco a fragilidade de várias leis dos planos diretores. E isso também coloca, né, quando a gente traça uma radiografia e a gente apresenta os resultados da pesquisa, nós temos que ponderar que a pesquisa ela não analisou a correspondência do que está no plano diretor com o que se executou da política urbana no município. Então, por exemplo, tem casos em que se analisou, o plano diretor ele foi talvez criticado na pesquisa, mas de repente, num outro momento, se teve a revisão desse plano diretor e a sua adequação, e às vezes acontece o contrário, um bom plano diretor, reconhecido pela pesquisa, que depois teve um desdobramento político no município que desconfigurou esse plano diretor. Então, é importante, eu acho que a pesquisa ela traz um dado que é o seguinte: tinha-se a impressão de que os planos diretores eles não estavam, vamos dizer assim, totalmente alinhados aos pressupostos do Estatuto da Cidade, e a pesquisa realmente confirmou esse dado, né? E que é o que eu vou mostrar na sequência. Esse é o universo da pesquisa, então, todos os estados aí com planos diretores analisados, cidades pequenas, capitais, cidades médias, todos os biomas foram também contemplados na pesquisa. Aí, alguns municípios que mais teve, o estado que mais teve municípios analisados foi São Paulo, depois seguido de Minas, Bahia, depois Rio Grande do Sul. E tivemos apenas 26 estudos de caso, que o estudo de caso ele mostrava justamente a implementação do plano diretor, né? Então, num exercício aqui de síntese dos resultados dessa pesquisa, queria chamar a atenção de alguns aspectos, né, vamos dizer assim, da conclusão dessa pesquisa. A primeira é a efetiva incorporação do Estatuto da Cidade nos planos diretores, mesmo que de forma transcrita na maior parte dos casos. Então, planos diretores que simplesmente copiam o Estatuto da Cidade, muitos sem uma apropriação, entendendo o que significa aquilo,
às vezes reproduzindo toda aquela listagem de instrumentos que está no Estatuto da Cidade sem nenhum vínculo territorial, mas, de qualquer forma, os planos diretores estão olhando para o Estatuto da Cidade, né? Eu diria que pouquíssimos planos não dialogaram com o Estatuto da Cidade, mesmo que dentro das suas precariedades. Um segundo dado, que esse foi uma unanimidade praticamente em quase todos os eixos de análise, é uma insuficiência técnica na regulamentação e uma precariedade de rebatimento territorial das diretrizes e instrumentos dos planos diretores. Então, se o Estatuto ele pretendia instrumentos de combate à especulação imobiliária, de reservar áreas para habitação de interesse social, via regularização fundiária ou reserva de terrenos para provisão. Se o Estatuto da Cidade pretendia, né, que os terrenos ociosos eles fossem combatidos, né, pela reserva para fins especulativos, isso não se encontra num nível de regulamentação suficiente de autoaplicação nos planos diretores. Então, muita coisa ficou para depois, ficou para regulamentação posterior, para regulamentação por decreto, alguns para o próprio zoneamento, e que isso muitas vezes não foi adiante nos municípios, e que fragilizou bastante o próprio plano diretor. Uma dissociação entre a efetiva incorporação da função social da propriedade e os pressupostos sociais do Estatuto, muitas vezes se traz o argumento da função social da propriedade, mas não com aqueles princípios e diretrizes que estão no artigo 2 do Estatuto. Muitas vezes, simplesmente se falar de função social da propriedade para legitimar determinada, vamos dizer assim, proposta do Executivo que não dialoga com aqueles preceitos sociais do Estatuto. Experiências pontuais de plano diretores bem-sucedidos, isso eu acho que se a gente tinha aí um rol de experiências bastante referenciais antes do Estatuto, com certeza aumentamos esse rol de experiências depois do Estatuto da Cidade também. Experiências que valem a pena serem estudadas e analisadas, não só em municípios grandes ou municípios em que o planejamento já estava institucionalizado, mas experiências inovadoras. E a efetivação de processos participativos e criação de espaços de participação. Esse é um dado interessante da pesquisa, porque, embora a pesquisa não tenha analisado o processo de elaboração do plano diretor, em muitos casos, os pesquisadores eles conseguiram, inclusive nos próprios relatos, eles trouxeram a riqueza que teve um processo participativo e que, às vezes, o fato da lei na Câmara Municipal ter aprovado um plano diretor diferente do que se tinha discutido, né, não significa que o processo não tenha sido rico, o processo de participação não tenha sido rico. Então, essas são, assim, acho que os destaques que eu traria sobre essa pesquisa. E, novamente, considerando, muitos planos diretores, eles trazem instrumentos, sim. A gente percebe a presença de instrumentos de planejamento em todos eles, mas a pegada desses instrumentos, a aplicabilidade desses instrumentos, ela ainda é bastante limitada. Quem tiver interesse, a apresentação vai ficar disponibilizada, tem esse link do Observatório das Metrópoles, que se pode acessar o resultado da pesquisa, que foi consolidado num livro, e tem todos os relatórios lá disponíveis, são mais de 22 mil páginas aí para as pessoas poderem conhecer. Acho importante, inclusive, explorar as correlações disso agora com os dados do censo de 2010, né, para a gente ver, inclusive, os resultados de produção do espaço urbano e fazer as correlações com o plano diretor. Enfim, é um material que eu acho que é importante de ser pesquisado. E aqui eu queria deixar algumas reflexões, na terceira parte aqui da minha fala, sobre esse processo, vamos dizer assim, de elaboração dos planos. De uma forma geral, no Brasil, eu não só me atendo à questão da rede dos planos diretores. O primeiro ponto é lembrar que plano diretor não é uma coisa nova, é feito no Brasil há vários anos, e a gente percebe na literatura recente e também institucional
uma argumentação bastante favorável à superação do planejamento tecnocrático, a importância de se promover o processo participativo, mas a gente ainda percebe, por exemplo, que em muitos municípios o zoneamento ele ainda é o principal instrumento de planejamento. Às vezes você tem um plano diretor que ele é deixado de lado, ele é elaborado, deixado de lado, e o que está na prática cotidiana de prefeituras é o zoneamento, que inclusive é bastante afeto a mudanças do legislativo e do executivo, inclusive conforme interesses pontuais. Então, eu não sei como é aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que, de um modo geral, os municípios na região sul do Brasil, eles têm aí uma institucionalização do planejamento urbano bastante considerável, né? Então, não sei se o que eu estou falando se aplica a todos os casos aqui do Rio Grande do Sul, mas é uma regra geral, vamos dizer assim, no Brasil. Eu destacaria um outro elemento, que é o plano diretor. Ele ainda é um instrumento teórico, né, mais teórico do que prático, se nós considerarmos aqueles pressupostos de garantia do direito à cidade que estão no Estatuto da Cidade. Eu, inclusive, acho que é interessante ler um artigo do Flávio Vilaça, de 99, antes do Estatuto da Cidade. Era uma publicação justamente da virada do século, um balanço, uma análise sobre a virada do século, né? E que ali ele colocava justamente isso, a necessidade a crítica ao plano diretor genérico, ao plano diretor retórico, como discurso, que ele não dialoga com os aspectos físico-territoriais, né, do planejamento urbano, não trata de pontos essenciais. E, então, quando você olha esse texto, né, que ele levanta essa análise naquele momento, na virada do século, cita algumas experiências de planos diretores da década de 90 relevantes, que buscariam justamente o planejamento participativo e um planejamento com mais foco físico-territorial desses instrumentos. A gente percebe que isso está presente até hoje, que pouco mudou, né? Embora a gente tenha aí avanços em escala no nível nacional, mas a gente ainda percebe que um planejamento urbano, um plano diretor, que ele realmente seja eficaz para garantir o direito à cidade, ainda é bastante limitado. E aí é lógico que a gente não pode delegar, vamos dizer assim, essa fragilidade, né, a outros elementos, senão os próprios interesses imobiliários. Aí colocaria isso, né, muito alinhado no seguinte ponto, quer dizer, a gente tem aí muitas obras sendo feitas no país, por empreiteiras, a gente tem as eleições, que muitas vezes têm uma relação muito próxima com esse processo aí de execução de obras. Então, é evidente que você trazer uma regulação urbanística, que ela traga restrições, né, ao controle do uso do solo, que ela traga restrições ao direito de construir, que ela traga restrições à expansão imobiliária da cidade, etc. e tal, na hora que você vai dizer que uma área tem que ter outorga onerosa, que uma área vai ser objeto de zona especial de interesse social, logicamente que você vai lidar com esses interesses e que a correlação de forças ainda fragiliza bastante esse plano diretor, vamos dizer assim, na concepção do Estatuto da Cidade. Essa polarização que se trouxe para o plano diretor participativo, né, de reforçar o caráter, o plano diretor voltado a uma concepção de gestão democrática, foi uma coisa muito importante, porque tirou o plano diretor da discussão técnica e trouxe para o campo político, né? O que é um bom plano? É uma boa construção de um pacto pelo desenvolvimento urbano, né? Mas um pacto, vamos dizer assim, honesto, construído, vamos dizer assim, por meio das disputas, né? E não aquele pacto que você constrói num determinado momento e que depois ele se altera ou se desfigura no momento da sua implementação, quando a gente tem mudanças na lei na Câmara dos Vereadores,
quando depois a gente acaba consolidando um plano que não é aquele plano resultado do pacto, né? Mas, ao mesmo tempo, isso eu coloco também como balanço praticamente institucional, a gente percebe que existe uma deficiência técnica dos planos diretores tão grande que, em muitos casos, a gente não consegue acionar o instrumento, porque ele tem uma fragilidade técnica. Então, a gente não consegue esperar do instrumento uma restrição de zoneamento numa determinada área para garantir a destinação para fins sociais, porque isso está mal colocado no plano diretor. Então, essa qualificação dos instrumentos de planejamento é um dos pontos de preocupação e de síntese, vamos dizer assim, da pesquisa dos planos diretores e que se discutiu no âmbito nacional e que se trouxe para o plano plurianual do governo federal justamente a preocupação de se qualificar esses instrumentos. Porque não basta você ter um plano diretor tecnicamente bem elaborado. Isso não basta, né? Temos que disputar a sua implementação, mas ele tem que existir de uma forma consistente para ser implementado, né? E aí eu me alinho ao que alguns colegas têm levantado, né? A necessidade de se retomar, enquadrar o caráter físico territorial do plano diretor, que é uma coisa que se perdeu muito nessa geração de planos primeira geração de planos pós-estatuto da cidade, planos que muitas vezes tratam de segurança pública, de diretrizes para a educação, para a saúde, de alimentação. Muitas vezes o plano começa a ficar carregado de uma série de coisas que não trata do essencial, que é tratar da regulação do direito de construir, né? E de todas as implicações e restrições que forem necessárias para se garantir o direito à cidade. Então, esse é um ponto muito importante para se discutir no plano diretor. E, só para ilustrar, então, o que eu estou falando essa questão da regulação urbanística, a disputa aí de ter área para população de baixa renda, ou a gente não ter essas áreas, e ter, por exemplo, como essa figura aí mostra, por exemplo, aquele empreendimento de São Paulo, aquele shopping Cidade Jardim, na Operação Urbana Água Espraiada, e Rio de Janeiro. Não adianta ter os vazios urbanos, aquela questão que a gente discute há muito tempo, os vazios urbanos enquanto tem gente aí que está nas áreas mananciais. Temos programas e temos recursos para evitar, né, a ocupação desordenada e garantir o direito à moradia. Quer dizer, então, isso eu acho que essa, inclusive, acredito que seja de Porto Alegre, a da esquerda, não a da direita, e que é um ponto importante nessa discussão de implementação dos programas nacionais, garantir a moradia de interesse social bem localizada, com acesso aos serviços, a empregos, enfim, uma coisa que está já bastante conhecimento de todos. Tem aí, por exemplo, essa preocupação com as grandes obras de infraestrutura que trazem muitas transformações em alguns municípios, como, por exemplo, aí o Porto Açu, embaixo é a usina de Jirau, Santo Antônio e Porto Velho. E a questão de como é que a gente lida com as mudanças climáticas na cidade, enfim, uma mera ilustração. E, por fim, né, eu queria só lembrar de como é que já estamos aqui no segundo ano, né, da década de 2010. Temos aí alguns avanços consideráveis, né? Temos em 2011 Minha Casa Minha Vida 2, né? Não a mudança no programa, mas a mudança na lei. Temos a Lei de Mobilidade Urbana, que aí fecha o ciclo de fortalecimento das políticas setoriais da área urbana em nível nacional. Saneamento, habitação e mobilidade urbana, então, estão aí regulamentadas com marcos jurídicos próprios. E aí, mais recentemente, em abril, tivemos a lei que trata da Política Nacional de Defesa e Proteção Civil. Essa lei ela trouxe alterações no Estatuto da Cidade, importantes, não sei se todos têm conhecimento disso, mas essas mudanças elas vão muito naquela linha de qualificar os instrumentos de planejamento, principalmente o plano diretor, para as questões relacionadas à proteção e defesa civil. Eu vou simplesmente aqui pontuar algumas, estão na minha apresentação, depois o pessoal pode ver, mas só para chamar a atenção,
então, o plano diretor é obrigatório para cidades incluídas num cadastro nacional, né, de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Então, o plano diretor passa a ser obrigado para esse contexto. Tem um novo artigo, eu sei que não dá para todo mundo ler, depois pode olhar na apresentação, que trata do conteúdo do plano diretor, conteúdo mínimo, trazendo novos elementos, né, para esse conteúdo mínimo do plano diretor, que dialoguem com essa questão das mudanças climáticas e, principalmente, né, do tratamento da população envolvida nessas intervenções. E tem aí uma outra mudança, que é todo município que pretender ampliar o perímetro urbano tem que ter algumas medidas, que é um projeto urbano específico para essas áreas, e com um rol aí de diretrizes que eu diria que é praticamente um enquadramento daqueles princípios e diretrizes do artigo 2 do Estatuto, mas, vamos dizer assim, consubstanciados em coisas mais concretas no plano diretor. Isso aqui é simplesmente um comentário dessas mudanças do Estatuto, mas que são importantes, né, elas devem fazer pauta, ou devem fazer parte da pauta de qualquer processo de planejamento participativo que venha a ocorrer agora na nova geração de planos diretores. O Estatuto da Cidade, em 2010, ele trouxe a concepção do plano diretor decenal. O prazo de 10 anos está vencendo, muitos planos diretores passarão a ser revistos agora, também, inclusive, à luz dessas mudanças recentes. Então, é importante que essa nova geração de planos ela traga, ou ela busque a qualificação dos instrumentos, como eu comentei. Então, vou deixar outras coisas aí para o debate e agradecer mais uma vez aí a participação. Muito obrigado.